Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 7 de março. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 21. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente está preocupado que o inimigo venha nos enganar e que a gente não valorize a salvação que Ele preparou para nós. Ele preparou para nós uma vacina. Durante 4.000 anos, passou por vários processos graduais para poder trazer para nós Cristo. Ó Senhor Jesus, o que nós precisamos hoje é nos esforçar para tocar na palavra, para ir diante do Senhor, para exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, mergulhando diante do Senhor. Ó Senhor, nos enchendo de Cristo, por dentro e por fora. Que a gente realmente ser a expressão de Deus nessa terra. Ele está contando conosco, Ele quer nos vacinar, nos imunizar. Mas não pense que o inimigo está parado, que ele está satisfeito. Não, muito pelo contrário. Ele quer mais tempo para enganar as pessoas. Por isso ele quer afetar a igreja. Ele não quer só afetar a humanidade, mas ele quer também barrar a nossa expressão de Cristo. Por isso a gente precisa realmente ir diante do Senhor, tocar em Cristo. Tocar em Cristo como o nosso Evangelho, como essa vacina, Senhor Jesus, como a boa nova de Deus para nós todos os dias. Todos os dias Cristo é fresco, Ele é novo, Senhor Jesus, e Ele tem nos dado a palavra que pode realmente nos salvar diariamente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos abençoe também com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 12. Senhor Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Senhor Jesus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cristo, a vacina prometida. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo encoraja-nos a viver em santidade e sinceridade. A palavra santidade também pode ser traduzida para simplicidade. Deus quer que vivamos na simplicidade. A sabedoria humana e nossa vivência podem deixar-nos complicados. E isso pode ocorrer até mesmo na vida da igreja. Passamos a analisar tudo e até nos tornamos desobedientes. Por isso, precisamos seguir o exemplo das crianças, que são simples. O próprio Jesus disse que delas é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Hoje, o mundo é marcado pela desobediência, e é a simplicidade que nos conduz à obediência, a qual vem pela fé. Paulo nos aconselha a ser sábios para o bem
e simples para o mal, bem como obedientes à palavra profética. Ó Senhor Jesus! A desobediência e a falta de simplicidade são consequências da contaminação do veneno da serpente e comprometeram a entrada do povo de Israel na boa terra de Canaã. No jardim do Éden, em primeiro lugar, houve a advertência de Deus. Em segundo lugar, o homem foi enganado pela serpente. E em terceiro lugar, houve a infecção do homem pelo vírus da desobediência. Então, Deus se dedicou a um trabalho que durou 4.000 anos para preparar a nossa vacina, que chegou por ocasião da primeira vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus! Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Embora tenha sido Eva a primeira a ser enganada, Deus considera o homem como o responsável. Portanto, fica evidente que a desobediência foi a porta para o pecado entrar no mundo, e pelo pecado a morte entrou e passou a reinar. Ó Senhor Jesus! A incredulidade afasta o ser humano do Deus vivo, ou seja, desconecta-nos de Deus. A incredulidade e a desobediência sempre andam juntas. Isso é profético. Aconteceu com o povo de Israel e pode acontecer conosco. Se formos infectados pela incredulidade e pela desobediência, não entraremos no descanso do reino. Por isso, precisamos tratar de todo o resquício de incredulidade e desobediência. Muitas vezes percebemos pelo falar dos irmãos e pelas mensagens que recebemos que a rebeldia e a desobediência ainda estão presentes em nosso meio. Isso é muito perigoso. Ó Senhor Jesus! Precisamos abrir a porta de nosso coração para nele entrar o caminhãozinho da fé. Se assim não fizermos, o caminhãozinho volta. Mas se abrirmos o nosso coração, ele descarrega a fé objetiva em nossa fé subjetiva. Corremos o risco de, mesmo ouvindo as boas novas, não entrar no descanso do Senhor. Por isso, vamos esforçar-nos, exercitando o Espírito e mergulhando na palavra. Ó Senhor Jesus! Todos os dias, à tardezinha, Deus se avistava com o homem no jardim do Éden. Mas um dia, ele não o encontrou. Infelizmente, Adão já se desconectara de Deus, porém, continuava no jardim. Talvez ele pudesse correr para a árvore da vida e comer de seu fruto, a fim de se reconectar. Deus, porém, em sua sabedoria, sabia que isso não seria possível. Vemos que este não permitiu que o homem comesse da árvore da vida, pois isso violaria todos os princípios divinos. Desse modo, ele expulsou o homem do jardim. E a partir daí, iniciou-se a desconexão total, espiritual e física, entre o homem e Deus. Ó Senhor Jesus! Vejamos também, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esses são os 3 requisitos que impediam o homem de se voltar para Deus. O primeiro está expresso pelos querubins, que representam a glória de Deus. O segundo e o terceiro requisitos referem-se ao refugir da espada. Essa porção pode ser traduzida como uma espada com fogo que se revolvia. A espada representa a justiça de Deus e o fogo a santidade. Em resumo, os 3 itens para a reconexão do homem com Deus são glória, justiça e santidade. Ó Senhor Jesus! Há, porém, uma revelação tremenda. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade é entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, e seu descendente, referindo-se ao descendente da mulher. Aprecio muito essa expressão e a considero uma das mais lindas da Bíblia. O descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? É Cristo. Ele é a vacina que feriu a cabeça da serpente e anulou seu veneno. Cristo é a preciosa vacina, anunciada e preparada para salvar o ser humano. Ó Senhor Jesus! Agora, prestemos atenção à expressão, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vemos aqui que quando Jesus foi crucificado, a serpente picou e matou o Filho do Homem. No entanto, a vida eterna nele produziu o anticorpo da ressurreição para tragar a morte e ressuscitá-lo. Em sua ressurreição, ele esmagou a cabeça da serpente. Que promessa extraordinária temos neste versículo!
é a promessa da vacina. Ó Senhor Jesus, vamos valorizar a vida da igreja e as reuniões. O Senhor precisa de cada um de nós como membros do corpo de Cristo, integrantes da noiva de Cristo e de seu exército. Somos gratos ao Senhor por sua obra de redenção, pela vacina contra a morte que o inimigo injetou no homem. O Senhor Jesus é o descendente da mulher que veio para nos salvar. Que estejamos preparados todos os dias para a volta do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como Deus preparou a vacina contra o vírus da iniquidade. Ó Senhor Jesus, Ele fez isso pela vida eterna, né, em Cristo. Ó Senhor Jesus, demorou 4.000 anos, todo um trabalhar até que viesse Cristo. Ó Senhor Jesus, né, trazendo para nós todos os elementos de Deus, né, a vida eterna, né, que está em Cristo, agora está em nós. E essa vida eterna, assim também pode gerar em nós, Senhor Jesus, uma vida de ressurreição, para a gente não ser mais contaminado pelo vírus da iniquidade, pelo vírus do pecado, pelo veneno da serpente. Ó Senhor Jesus, que a gente possa viver essa realidade, né, e esmagar, né, a cabeça da serpente por meio do nosso viver. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: nos esforçar, exercitando o Espírito e mergulhando na palavra. Senhor Jesus, a gente não pode ficar no conceito da palavra, a gente precisa tocar na palavra todos os dias, independente do tempo que a gente é cristão, independente daquilo que a gente já conhece. A gente precisa continuar usando a palavra para ter comunhão com Deus. Deus, Ele não cessou de falar. Toda a Bíblia está escrita do início ao fim, já mostrou para nós as coisas que vão acontecer, mas hoje o Senhor está mostrando para nós, né, que há um milagre, Senhor Jesus, e Ele está revelando esse milagre para nós, o verdadeiro milagre, que é nos preparar, Senhor Jesus, nos levar a nos esforçar, a pagar um preço, exercitar o Espírito e de fato mergulhar na palavra, ser totalmente constituído pela palavra de Deus, pelo rio da vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor que hoje, né, nós temos essa conexão com Deus, né, uma conexão orgânica de pai e filhos. Ó Senhor Jesus, através de tudo aquilo que Cristo realizou. Senhor Jesus, a gente precisa estar claro, né, que hoje o que vai trazer para nós, Senhor Jesus, a vida de Deus é a redenção de Cristo, né, é a árvore da vida. Quando Cristo morreu na cruz, aconteceram duas coisas ali, né, dos seus lados saiu sangue, mas também saiu água. O único que viu a água foi João, e João, ele abre para nós, Senhor Jesus, né, o céu. Paulo abriu para nós janelas. Importantíssimo para a gente ver muita coisa na palavra. Mas João, ele veio praticando tudo aquilo que Paulo colocou. A gente vê, né, que João escreveu, né, o Evangelho, 3 epístolas, né, 1º, 2º, 3º João, Senhor Jesus, e Apocalipse. Ó Senhor Jesus. E nesses 5, né, nesses epístolas, nesses 5 livros, né, a gente vê vários pontos ali que Paulo escreveu, demorou muita coisa. João vai lá e consegue colocar tudo isso em prática. Ó Senhor Jesus, porque ele foi, né, para cuidar das igrejas. Senhor Jesus, ele levou as igrejas a serem a expressão de Cristo. Por isso que ele fala, né, como é bom ver os filhos andando na verdade. Ó Senhor Jesus, e é isso que Cristo quer fazer conosco. Por isso que o homem não podia por si só ir lá e comer da árvore da vida. Por isso que Deus expulsou o homem do jardim e colocou ali um querubim, né, com uma espada, né, flamejante ali, né? Senhor Jesus, o querubim ali, né, tipificando a glória de Deus, a espada a justiça e o fogo a santidade. Então o homem tem que cumprir esses requisitos. Se o homem ali tivesse comido da árvore da vida, ia haver uma mescla entre o pecado e a vida de Deus. Ó Senhor Jesus. É por isso que eu sempre falo aqui, né? Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Porque Deus, ele consegue fazer essa separação entre o pecado e o pecador. Às vezes a gente não faz isso. A gente mistura tudo ali, né? Mas Deus, ele não deixou essa mistura acontecer. Por isso que hoje a maneira de lidar é através de Cristo. Se você for usar a sua sabedoria humana, a sua vivência, você está usando pecado para resolver pecado. Então pecado com mais pecado gera mais pecado ainda. Mas a maneira de barrar o pecado é com a vida de Deus. Senhor Jesus. Por isso que hoje os irmãos têm mostrado para nós que a gente precisa orar. Muitas vezes a gente chega diante de situações e fala, não, já sei o que fazer, já tenho experiência. Já li a Bíblia muitas vezes, já conheço a palavra. Senhor Jesus, não é por aí. O Senhor vai fazendo surgir situações na nossa vida para revelar, né, que muita coisa, né,
estava oculta no nosso viver, mas nada está oculto aos olhos de Deus. A Bíblia fala que tudo que se manifesta é luz, porque foram manifestos em Deus. Deus, ele não tem nada, não tem comunhão entre luz e trevas. Ó Senhor Jesus, eu já compartilhei isso essa semana, né? Às vezes tem coisa que a gente está fazendo, mas a gente está sendo um com as obras infrutíferas das trevas. Então você precisa apresentar diante de Deus. Apresenta diante da luz de Deus e tudo fica claro. Mas o Senhor, ele deseja que a gente coopere. A gente fica, às vezes, empurrando as coisas com a barriga. Não, Deus vai resolver. Mas a gente já viu na palavra profética que se a gente não se colocar à disposição de Deus, nada vai se resolver. O Senhor, ele precisa de nós. Ele precisa da nossa participação. Cristo, 100% Deus, 100% homem. E tudo que ele venceu foi como um homem. Por isso que o inimigo achou: olha, matei ele na cruz, resolvi tudo. Mas ele não sabia que tinha vida eterna ali. E essa vida eterna era capaz de trazer Cristo de volta. Por quê? Porque ele foi aprovado. Ele ficou 3 dias na morte, Senhor Jesus, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Deus o ressuscitou. Ó Senhor Jesus. Então ele voltou porque Deus aprovou. A gente já viu isso também na palavra profética. Então a gente precisa realmente dar valor, né, aos tesouros da palavra profética. O que é a palavra profética? É aquilo que vai se cumprir na nossa vida, né? Ali em 2 Pedro mostra que a palavra profética precisa ser confirmada. Então hoje o Senhor vem e nos adverte. Ele traz para nós uma advertência. E depois o que acontece? Isso se cumpre. Só que vai se cumprir. Você desobedecendo, você vai sofrer o dano daquilo que Deus falou. Agora, se você ouvir a advertência de Deus, você vai ver: Senhor Jesus, se eu não tivesse obedecido, olha o que ia acontecer. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber. A nossa tendência é saber demais e se tornar desobediente. Ó Senhor Jesus, né? Ele mostrou aqui, né? Você tem sua sabedoria, sua vivência, e aí você começa a analisar tudo. Aí você fala: não vou fazer porque não está de acordo com a palavra, está de acordo com o meu entendimento. Mas às vezes você não percebe, é Deus falando. Eu sempre dou aquele exemplo de Pedro, né? Pedro orando ao Senhor, né? Sobreveio sobre ele um êxtase. Senhor Jesus. Aí o Senhor aparece ali com, né, desce um lençol, né, com toda a sorte de animais e falou: mata e come. Era Deus falando: mata e come. Não perguntou opinião, não perguntou o que a Bíblia falava. Aí Pedro, cheio de conhecimento da palavra, ó Senhor Jesus, reconheceu que era Deus falando e falou: Senhor, de modo nenhum, jamais comi coisa alguma comum e imunda. O Senhor falou com ele: olha, não considere comum aquilo que estou apresentando para ele. Ele não falou que aquilo não era imundo. Às vezes, né, a gente vai tocar em coisas que a palavra já mostrou para nós, Senhor Jesus, que olha, isso aqui vai corromper o homem. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes o Senhor, ele requer que a gente entre em certas situações, ó Senhor Jesus, mas é para poder gerar salvação. O que Deus estava tentando mostrar para Pedro é: Pedro, vou te enviar para os gentios. Mas Jesus já tinha falado, quando ele estava pregando junto com os discípulos: saiam, pregam o evangelho, mas não vão para os gentios. Vocês vão pregar só para os judeus. E agora o Senhor chegou para Pedro e falou: vai pregar para os gentios. Ou seja, você vai participar de alguma coisa que é comum, é imunda. Mas o Senhor falou: não considera comum, é algo extraordinário, algo que eu estou fazendo. Ó Senhor Jesus. Pedro já estava acostumado com o extraordinário de Deus, né? Ó, Jesus andando sobre o mar: se eu me manda, e aí ter convosco. E ele foi em obediência. Se fosse eu, de repente, fazer: opa, Jesus está andando no mar, demorou, vou lá também. Ó Senhor Jesus. Não, mas Pedro falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí ter convosco andando sobre as águas. Ó Senhor Jesus. Ele aguardou a resposta do Senhor. O Senhor falou: então vem. Aí ele foi. O que aconteceu? Andou sobre as águas. Depois se preocupou com as coisas ao redor e afundou, né? Mas foi o único que experimentou algo diferente. Então ele deveria já ter, né, a experiência dele devia ter falado: olha, eu estou acostumado a fazer, né, a viver coisas com Cristo que não são normal. Então quando Deus falou, era para ele identificar: é o falar de Deus. Ele ouviu Deus falando através de Jesus, ouviu Deus falando através do Espírito Santo, ouviu Deus falando através da oração. Ele era especialista em identificar o falar de Deus. Ele sabia que era o Senhor falando, mas caiu num conceito humano. Não, se eu conheço a palavra falou que isso aí é animal imundo, isso aí eu nunca fiz, nunca cometi esse pecado aí não, Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas pecado é o que te afasta de Deus. Se Deus está mandando você fazer algo, não é pecado. Senhor Jesus, é a vontade de Deus. Só que
é algo desconfortável, algo que tira você da sua zona de conforto. Eu já compartilhei várias vezes aqui, várias situações que Deus me tirou da minha zona de conforto. Me levou a lugares, levou a falar, a fazer coisas que foi desconfortável para mim. Eu não estava acostumado com aquilo, mas era a vontade de Deus, Senhor Jesus. Hoje eu falo pelos cotovelos, mas antigamente eu era tímido, não falava nada. E hoje o Senhor me coloca às vezes para falar para muitas pessoas e eu tenho vergonha. Hoje estou falando aqui, não sei quantos irmãos estão assistindo, eu estou falando para uma câmera, mas na verdade eu estou falando o quê? Estou falando para o Espírito, falando para o Espírito dentro dos irmãos. Mas se eu estivesse aqui diante de uma plateia, ó Senhor Jesus, com certeza eu ia ficar muito desconfortável. Ó Senhor Jesus, mas começou de maneira desconfortável e depois você vai se acostumando. No início também, falar para a câmera, ó Senhor Jesus, era complicado. Mas hoje, pelo exercício do Espírito, a gente vai tocando aquilo que Deus quer e vai sentindo o Espírito dos irmãos do outro lado. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Como Ele mostrou aqui num versículo, o testemunho da própria consciência, da sinceridade, da simplicidade diante de Deus. Então, o que a gente está procurando fazer aqui é diante do Senhor. Não é com intuitos enganosos, nem nenhuma outra coisa. Paulo teve que se defender. Porque a igreja começou a se degradar. Começou muitos falar, muitas outras coisas. Sabedoria humana, vivência, análise. Foi perdendo a simplicidade e a pureza. A gente viu aqui, o que foi contrário a isso? É esse par que sempre anda junto. Incredulidade e desobediência. Isso nos leva a nos apartar do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Então ele falou, jamais aconteça com qualquer um de vós ter um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não é afastar da doutrina dos irmãos, da vida da igreja, do irmão responsável, dos apóstolos. É afastar do Senhor. Hoje eu tenho clareza a respeito disso. Quando eu procuro explicar para os irmãos a palavra profética, a palavra do irmão Wesley, do irmão Pedro Dong, não é, irmão, tem que seguir esses irmãos aqui, isso, aquilo. Não, é para seguir eu falar de Deus. Esses irmãos estão ali, labutando, Senhor Jesus, para trazer para nós a realidade de Cristo. E passam por pressões. Eu sei, porque eu aqui para falar a simples palavra aqui do canal, para repetir aqui o que está no alimento diário, para trazer encargo, eu sei a esfera que vem, a pressão espiritual que não é fácil. Senhor Jesus, muito mais para os irmãos que estão indo diretamente diante do Senhor para trazer esse cuidado para nós. Então a gente precisa fazer ser como uma criança. Senhor Jesus, ser simples. A criança é simples. Ela olhou e falou, ela vê, isso aqui veio do meu pai, da minha mãe, vou obedecer, estou seguro. A gente é que é cheio de dúvida. Ó Senhor Jesus. E o irmão falou na palavra, que simplicidade é confiar. Preciso confiar no Senhor. Confiar na sua palavra. Às vezes a gente faz a escolha errada e confia no inimigo. Confia nos argumentos. Confia na experiência humana, na sabedoria humana. E a gente viu que a sabedoria humana não é capaz de levar o homem diante de Deus. E os irmãos de frente estão sempre falando isso. Eu estou sempre repetindo aqui. Hoje, se eu tenho conteúdo para dispensar aqui no canal, é porque o Senhor está falando comigo. O dia que o Senhor parar de falar, não tem mais o que falar. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor que Ele está nos proporcionando isso. E mostrou aqui, olha, Eva foi enganada, mas aos olhos de Deus foi Adão. Deus ele chama Adão e Eva de Adão. Então hoje a gente precisa realmente assumir nossa responsabilidade. A primeira coisa que Adão fez foi culpar a mulher. Senhor, culpou a mulher e culpou Deus. A mulher que tu me deste, ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente ir diante do Senhor. Senhor, eu estou assim por causa daquele irmão que o Senhor colocou na vida da igreja, por causa dessa situação, por causa disso que está acontecendo na minha família. Não culpe as situações. Diante das situações, vá diante do Senhor. As situações são para nos levar à obediência, ver o valor da palavra. Como é bom obedecer a palavra profética. Senhor Jesus, a incredulidade nos desconecta. A incredulidade e a desobediência são adversários interiores. Muitas vezes não é manifestado exteriormente. A gente viu, o erro ali de Adão e Eva foi dar crédito à palavra da serpente. Depois, comer foi consequência. Às vezes a gente está entrando em incredulidade e desobediência já tem um tempo. E às vezes a consequência não chegou ainda. Então você não está praticando pecado, você não está fazendo as coisas,
mas já entrou a dúvida. Ó Senhor Jesus, aí o irmão mostrou, a gente percebe, né? Pelo falar, que a rebeldia, a desobediência e a incredulidade já entrou. Ó Senhor Jesus, o que fazer? Né? Então a gente precisa realmente andar junto com o Senhor, ir diante do Senhor, ser simples, ser obediente, né? Tocar no Senhor, abrir o nosso coração, fazer a nossa parte, nos esforçar, exercitar o Espírito, tocar mais na palavra, compreender aquilo que está vindo do Senhor, para não ser desconectado, para não ficar fora do ambiente da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos prometeu a vacina, o seu descendente Cristo, que ia resolver todas as coisas, e hoje é a mesma coisa. Hoje é Cristo que vai anular, né, Senhor Jesus, todo o veneno do inimigo. Não acho que você com o seu tempo vai fazer, mas é Cristo. A vida eterna vai produzir em nós aquilo que é necessário para nos fazer crer, avançar, obedecer ao Senhor por fé. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.